O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes quase 13 anos de existência, se acostumou, sobretudo, em tomar conhecimento de informações de extremo interesse, que certamente podem lhe causar e lhe proporcionar soluções para determinadas questões que assim você necessita. Neste momento de pandemia, em que o cenário é extremamente preocupante e cruel, estamos submetidos a situações variadas que têm nos causado, sobretudo, angústia, ansiedade, por vezes depressão, dor, sofrimento, com o extremo da perda de vida, o que certamente também é bastante significante. E na nossa cidade, isso tem tomado proporções alarmantes. Entretanto, por vezes, temos também as condições necessárias para resolvermos determinados problemas que surgem em nossas vidas de maneira muito mais simples, de maneira muito mais harmoniosa, pacífica, tranquila e equilibrada. Até porque, conforme eu disse, este momento em que estamos nos deparando na luta por sobrevivência contra um inimigo anônimo e traiçoeiro, ou seja, o Covid-19, muitas circunstâncias diferentes nos têm sido apresentadas durante este período que se iniciou em março de 2020. E, portanto, precisamos recorrer a determinadas circunstâncias e possibilidades que nos criem facilidades. Tudo é absolutamente diferente e novo em nossas vidas. A rotina passou a ser outra, muitíssimo diferente daquelas que experimentávamos há aproximadamente um ano atrás. As convivências, quer sejam pessoais, familiares e profissionais, sofreram profundas transformações, até porque se tem privilegiado, sobretudo, a utilização daquelas ferramentas da internet, que nos permite, evidentemente, tratar de muitas situações de maneira virtual e à distância. E aliado a esta nova condição, também outras possibilidades surgem para aquelas situações que você precisa resolver, mas gostaria de fazê-la de forma muito mais tranquila, pacífica, harmoniosa, como eu disse. E nesta edição estaremos apresentando uma alternativa muitíssimo interessante que se apresenta para você que precisa recorrer, por vezes, ao poder judiciário para tratar de determinadas situações, se constituindo numa oportunidade muitíssimo mais rápida, muitíssimo mais tranquila, sobretudo no que se refere ao desgaste emocional que são causados por essas demandas que se arrastam, inclusive, por vezes, durante muito tempo. É uma alternativa moderna, é uma alternativa eficiente e, sobretudo, disponível para aqueles que precisam, evidentemente, tratar dessas situações de maneira muito mais simples. Aliás, a simplicidade é a sabedoria da vida. E, sendo assim,
teremos a oportunidade de apresentar para você esta possibilidade que é oferecida por uma empresa muito séria, competente, correta e honesta com o que lhe oferece. Certamente você terá muito interesse em tomar conhecimento desta alternativa moderna que lhe é oferecida. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, e contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi Jr. e Johnny Cabral, e, evidentemente, do indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 673 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de janeiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação do seu interesse, conforme apresentei no meu editorial inicial. Estaremos conversando com a Mediatum, que você, que está sempre nos prestigiando com a sua valiosa audiência, percebe e acompanha nos intervalos comerciais o anúncio que é feito por esta empresa,
por este escritório de advocacia que está se especializando nesta alternativa muito interessante para a solução de determinadas demandas que podem ser tratadas e solucionadas de maneira muito mais simples, de maneira muito mais célere e também com custo menor. Ou seja, é uma alternativa inteligente que tem se apresentado, eu diria, no mundo da advocacia e que em Nova Friburgo está muito bem conduzido pela Mediatum, que tem como sua diretora, doutora Terezinha Henriques. É uma grande satisfação recebê-la aqui novamente no programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente me sinto humildemente honrada. Eu ouvi essa frase da pessoa que recebeu a primeira vacina, sim, a Calazans, né, enfermeira. Mônica Calazans. Mônica Calazans. Eu achei essa frase interessante, né? Ela é profunda, né? A humildade, ela está muito perto da honra, né? Exatamente. Quando eu reverencio, quando eu reverencio aquele que convive comigo, eu estou honrando humildemente. Eu achei assim que ela foi muito feliz nessa frase. Então eu me sinto humildemente honrada em estar aqui de novo, desde quando, há 10 meses atrás, né? Eu exatamente. E nesse viés, quais foram as transformações que ocorreram na prática da mediação aqui em Nova Friburgo? Lembro-me que aquela época, quando você aqui esteve, há praticamente um ano, mais precisamente no dia 23 de março, estávamos às vésperas do início oficial da pandemia, quando dali uma semana tivemos uma série de medidas adotadas por conta desta situação que ainda perdura e irá se estender durante muito tempo, até que toda a população do planeta Terra esteja vacinada. E naquela época, você já abordava esta proposta, essa alternativa muito inteligente. Qual foi a evolução que aconteceu desde aquela época até o presente momento? Eu me recordo bem que nós falamos sobre o caos, né, de que o caos ele se avizinha no nosso cotidiano, ele existe no nosso cotidiano, e naquela época eu já entendia que a pandemia seria um desses caos, mas que teríamos que administrá-lo. Te confesso que em determinado momento, um mês, 2 depois de tudo, mais ou menos lá pelo mês de maio, eu me senti um pouco pensativa. Será que todos os projetos irão por água abaixo? Será que não vai dar mais certo? Como será? Me deu uma certa, digamos assim, um certo pânico, né? Acho que muitas pessoas tiveram esse momento. Gente, como é que vai ser? Será que tudo que eu investi vai ter que mudar tudo? E até que ganhamos um ânimo novo, porque a equipe do Mediatum, as mediadoras, nós mantivemos contato pela online, né, pelas plataformas disponíveis, mantivemos os nossos, não fizemos nada novo no início, mantivemos todas as nossas responsabilidades que assumimos em dia. E logo a seguir começamos a pensar em como poderíamos ajudar, como que nós do Mediatum, mediadores, poderíamos ajudar. Então que nós criamos a mediação de emergência, em que nós nos dispusemos a atender pessoas que tinham qualquer tipo de problema online. Seja pessoas, por exemplo, famílias que pudessem precisando de alguma situação, pessoas que tivessem alguma situação com empresas, empresas com fornecedores, clientes com empresas, vice-versa. E tivemos alguns sucessos, né, nessa situação, na mediação de emergência, e alguns aprendizados.
E um grande aprendizado dessa mediação de emergência foi a questão da dificuldade, né, da blindagem que existe das empresas grandes fornecedoras, como as empresas de telefonia, empresas de bancos, cartões de crédito, empresas concessionárias, né, de todo tipo de concessão. Nós tivemos muita dificuldade de acesso, mas tivemos algumas mediações muito legais que nós fizemos online. E depois começamos a perceber dentro do judiciário, porque o mediato é prática integrativa. Na verdade, a mediação existe com a presença do advogado, mas eu também, como advogada, comecei a perceber que outros colegas tinham algumas dificuldades. Por exemplo, começaram as mediações, as audiências, a partir de junho, começaram a ser virtuais. Muitos advogados não tinham esse aparato. E nós, como nós tínhamos, então eu falei, por que não oferecer isso aos advogados? Então nós começamos a dar todo o respaldo para colegas que precisavam fazer audiências online. Né? Eu dava um exemplo aqui agora há pouco tempo que eu fiz conciliações na Semana Nacional da Conciliação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um advogado fazendo a audiência dele dentro do carro, sem qualquer preparo. Então, nós começamos a entender que o advogado para a advocacia de excelência, nesse momento virtual, ele precisava de um preparo, ele precisava de ter uma logística, e nós conseguimos fornecer isso a alguns colegas advogados. Doutora Terezinha, me permita interrompê-la, até porque aqueles que estão tomando conhecimento pela primeira vez da mediação e da prática integrativa estão intrigados em saber, em tomar conhecimento da sua aplicação. Em que situações que estas alternativas podem ser aplicadas e no que consiste efetivamente a mediação? Então, primeiro que nós avançamos e criamos a Câmara Privada, né, de mediação. Então, nós podemos fazer todo tipo de mediação, todo e qualquer tipo de mediação, menos a questão criminal, porque a questão criminal ela está dentro da justiça restaurativa. Mas na mediação com relações comerciais, existe com relação ao poder público, por exemplo, podemos fazer convênios com prefeituras, e nós temos um corpo de mediadores para trabalhar junto com o advogado. Então, o advogado que ele pode, ao invés de ir diretamente ao judiciário com uma petição, ele pode procurar o mediato, o mediato ou um mediador do mediato, e ali vamos oferecer a mediação extrajudicial. E essa mediação extrajudicial, ela depois pode ser homologada, né? Pode ser homologada. Homologada, tendo 2 advogados ou 1 advogado. Então, a prática integrativa é justamente uma solução que nós encontramos para trazer uma harmonia, como você falou, uma simplicidade, como você falou, uma informalidade, que o próprio judiciário não tem. Né? O advogado tem que fazer uma petição inicial, contestação. Dentro da mediação, o advogado procura o mediato, ele vai ter todo o apoio do mediato, para fazer uma mediação com o cliente dele. Nós não fazemos mediação diretamente com o cliente, ou seja, nós não atravessamos a advocacia. Quando eu sou mediadora, eu sou mediadora. Quando eu sou advogada, eu sou advogada, e se um cliente tiver um problema, eu procuro um mediador do nosso grupo, do grupo do mediato, que está lá, todos eles são capacitados para trabalhar com advogado. Porque nós entendemos o seguinte, não adianta você ser mediador e querer resolver a pacificação sem pensar no expert em assuntos jurídicos, que é o advogado. Então, a prática integrativa, resumindo, ela é o trabalho conjunto e integrativo com o advogado, no auxílio de uma advocacia de excelência e de resultados. Então, você mesmo disse, um processo, por exemplo, vai demorar décadas, né? Mas nós fizemos durante a pandemia um divórcio em que eu fui advogada, convidei uma mediadora,
e a outra advogada da outra parte veio, nós demos entrada no dia 13 de julho, salvo engano, e antes do final de agosto, 31 de agosto, já havia homologação do juiz, com a oitiva do Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público já tinha falou no processo, e o processo foi eletrônico. Então, é um grande aliado. Sem dúvida. O processo eletrônico, porque o processo eletrônico está lá, que é a comunicação com o poder judicante, quer dizer, o poder do juiz, o poder do Estado. Agora, quem resolve as situações são as pessoas. E isso pode ser resolvido na informalidade. Então, essa é a nossa proposta da prática integrativa. É trabalhar com o advogado, oferecendo a ele esse subsídio, né? E aí, como nós somos bem inventivos, e a gente foi ouvindo um, ouvindo o outro, hoje o Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, nós criamos um slogan que é o seguinte: é mais um espaço para o advogado chamar de seu. O advogado tem espaço para fazer a audiência online dele, com toda a tecnologia que ele precisa. Estrutura, cafezinho, secretária, impressão de documentos se precisar. Tudo que ele precisa. Nós temos nossos computadores, nossa rede de Wi-Fi, tudo funcionando para o advogado. Ele vai ligar, vai marcar o horário e vai alugar o espaço para ele fazer a audiência dele. Para você ter uma ideia, foi tão legal que teve lá o advogado com o cliente gostou tanto do nosso serviço que ele pagou o dobro do que nós cobramos. Muito bom. Foi muito bom, foi muito legal. Se ele estiver assistindo o nosso programa, quem foi comigo foi a doutora Luciene, que é uma parceira nossa, então ele adorou tudo. Então é isso, a mediação é a resolução, né? Consensual dos conflitos. Mas não significa que, para isso, podemos abrir mão da presença do advogado. Certamente. Até porque eu sou advogada. Exato, né? exato. Continuo, graças a Deus, sendo advogada, mas a advocacia ela pode ser extrajudicial. Agora, essa alternativa, que é muito inteligente, e devemos ressaltar que é uma prática consensual. É preciso que as partes entendam dessa forma. Evidentemente, não terão seus direitos relevados a um segundo plano. Todas as prescrições legais serão obedecidas. E ressalte que eu sou engenheiro. Mas conheço um pouco da matéria. Então, não há prejuízo dos seus direitos legais. Muito pelo contrário, a obediência aos chamados ditames legais são obedecidas com rigor. A finalidade, aí, doutora Terezinha me corrija, é conseguir solucionar muitas questões, exceto as criminais, de maneira mais rápida, mais célere, mais harmoniosa, mais pacífica e com um custo menor. E mais, com a chancela e com a aprovação do Poder Judiciário. Não é uma prática, eu diria, sem ter essa chancela legal. É uma prática que, inclusive, é autorizada e determinada por legislação federal. CPC, está no Código de Processo Civil. Correto, doutora? Correto, corretíssimo. Então, é uma alternativa que Nova Friburgo oferece. E existe alguma outra similar na região? Que eu conheça, não. Nós somos pioneiros, né? Sim. Nós somos pioneiros desde 2017. Desde 2017. Estamos atuando e agora chegamos à sistematização da Câmara Privada para que nós possamos fazer convênio com a Prefeitura. Você vê que a mediação é uma coisa tão interessante que você mesmo dizendo, eu sou engenheiro, você dissertou muito bem sobre a mediação, para ver como ela é algo síntese e imanente, né? Porque eu sempre faço a pergunta seguinte, qual é o conceito de perfeição? O conceito geral é de que ela não existe, certo?
Perfeito. Mas ela existe. Ela existe. Você acabou de dizer que ela existe. A questão é a diferença entre as pessoas. Sim. E a mediação, ela vai oferecer essa oportunidade de diálogo, de mostrar que, por exemplo, mesmo eu sendo diferente, mesmo eu pensando diferente, nós podemos chegar a um ponto comum que é bom para mim e bom para você. Agora, dizer assim que a mediação, as pessoas... Ah, não, mas então a mediação só para coisas fáceis. Não, a mediação é para coisas difíceis também, né? Então, você tem instrumentos na mediação que vai possibilitar esse caminho do diálogo perfeito. A mediação, ela não... Eu tenho uma técnica que vai possibilitar esse diálogo perfeito. E esse know-how foi adquirido. Esse know-how é cientificamente comprovado. Ele auxilia muito a advocacia. Uma advocacia de resultados. Uma advocacia de excelência. Perfeito. E não adianta a gente querer fazer uma mediação sem o Ótima advogado. definição, advocacia de resultado. De resultados. Por exemplo, se a pessoa chega lá para cobrar uma dívida no escritório de advocacia, ele quer receber. Se a pessoa chega para se divorciar, ele quer ter o divórcio. Se a pessoa chega para resolver uma situação de vizinhança, ele quer resolver. Agora, não significa também que nós temos o poder, né? Aquela magia de Midas, o toque de Midas, tudo assim, não. Tem coisas que não se resolvem. Aí tem o quê? Depois que você faz a mediação, se não der certo, vai para o judiciário. Pelo menos você já ganhou um bom caminho, né? E a mediação também tem outro ponto bem interessante, que tudo ali que se fala é confidencial. Nós não podemos sair falando para ninguém, nem o advogado sair falando. É bem legal, sabe? O convite que eu faço é para o advogado conhecer a mediação e oferecer a sua clientela, e conhecer a gente. E aí, doutora Terezinha, esse convite poderá ser reiterado no seu retorno ao término desse programa, porque a seguir estaremos conversando com quem efetivamente exerce a prática da mediação, com uma ilustre advogada que certamente vai lhe oferecer subsídios para que você tenha cada vez mais tranquilidade, segurança e convicção para recorrer aos serviços da Mediatum ou do Mediatum, até porque não temos qualquer restrição de gênero. E assim ter as questões que você precisa de solução sempre sob a luz e a égide, tem termos sensacionais, eu sou um apaixonado da língua portuguesa, da legislação vigente. Não há qualquer outra prática que não obedeça à legislação vigente. As mediações são sempre promovidas contemplando-se o que determina a nossa legislação. Apenas, conforme a doutora Terezinha muito bem colocou, existe uma ferramenta que é utilizada e adotada pelas pessoas que compõem o escritório e que tiveram treinamento para isso, que é o diálogo, que me parece que falta nas relações. Por vezes é preciso que tenhamos uma terceira pessoa envolvida, alguém que seja isento e imparcial para promover o entendimento, para promover o diálogo. Depois do intervalo, retornaremos conversando com a doutora Andréia Horto Martins, mediadora do Mediatum. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para esse
excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Estamos aqui para cuidar de você. Mericoafer, a sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mericoafer, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mericoafer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mericoafer, sorrindo com os olhos. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também, nesta ocasião especial, levando até você uma alternativa muito inteligente para a solução daquelas demandas que, por vezes, precisam ser tratadas nas barras da justiça. Eu adoro esses termos, que é justamente a mediação oferecida pelo escritório Mediatum. E conforme você que nos acompanha atentamente observa, durante os nossos intervalos comerciais, temos um break, um VT, também conhecido como comercial antigamente, em que o Mediatum lhe apresenta todas as informações para contato, endereço, número de celular, redes sociais, enfim. Você que tem interesse, fique atento e recorra sempre que necessário, porque trata-se de uma alternativa muitíssimo, eu diria, recente, mas, porém, extremamente eficiente, como disse a doutora Terezinha, qualificando como sendo uma advocacia de resultados. E aí, está conosco a partir deste momento, e eu adoro quando o programa recebe entrevistadas. Não só porque agregam beleza ao cenário, o que sempre fica comprometido pela imagem já desgastada do apresentador, elas trazem sua inteligência e sua sensibilidade. E brevemente, por oportuno da situação, retornaremos com os nossos quadros Opinião e Saúde Mental,
com duas ilustres e competentes profissionais. Muito provavelmente, a partir da próxima edição, que será exibida no dia 1º de fevereiro, retomaremos a continuidade desses quadros, que tinham grande audiência e repercussão até o final do ano, desta feita com ilustres profissionais, mulheres extremamente inteligentes, sensíveis e capazes. Aguarde e confira. Doutora Andréia Horto Martins, advogada, é uma satisfação recebê-la aqui nesta ocasião em que estamos apresentando para a nossa expressiva audiência a oportunidade da mediação. E sendo mediadora do escritório Mediatum, de que maneira a sua pessoa atua, eu diria, na convergência dos interesses de uma determinada demanda? Então, como mediador, né, a nossa função, né, de mediador é ser um facilitador de diálogos. Tá? A gente ouve ou faz a prática da escuta de cada parte de forma imparcial. Né? A gente não pode deixar de dar atenção a nenhuma das partes. E nem criar tendências. Nem criar também não. Agir totalmente, de forma totalmente imparcial. Então, nós facilitamos o diálogo. O advogado ele vai cuidar da parte jurídica, da parte legal e nós do conflito. Então, a gente não analisa o direito, se aquela pessoa tem direito ou não. Correto. Não, a gente analisa o conflito. Correto. E através das ferramentas, das técnicas que nós aprendemos, né, durante a nossa capacitação, né, o nosso estudo, um estudo constante, né, para que as partes cheguem ao diálogo, restabelecer diálogos. Né? A função do mediador é essa, de facilitar e resgatar, restabelecer o diálogo entre as partes. Quando as partes comparecem buscando o serviço do Mediatum, é evidente que elas já estão predispostas à mediação, à conciliação, ao diálogo. Mas isso sempre acontece, ou seja, em todas as situações em que o escritório Mediatum tem a possibilidade de atuar, ele consegue promover a mediação e a convergência dos interesses? Nem sempre é possível, né? A gente usa de todos os meios, fazemos, né, usamos de todos os meios possíveis para que as partes cheguem, né, a esse diálogo, mas infelizmente, né, muitas das vezes não é o momento adequado, aquela pessoa às vezes não está preparada, não se sente, talvez assim, segura. Segura, então acaba não ocorrendo. Mas em 90% dos casos, 90% acontece. Sensacional. Sim, 90%. E, sem entrar nos detalhes, mas quais são as técnicas que uma mediadora utiliza para promover o diálogo e o entendimento entre as partes? Quais são aquelas condições, quais são aquelas ferramentas, conforme eu disse, que uma mediadora faz uso para promover a conciliação entre duas partes que, inicialmente, têm interesses divergentes? A primeira coisa, assim, quem se propõe a ser mediador, a gente tem que ser aberto a escutar. A gente tem que aprender a escutar. Excelente. É a primeira coisa. Ser imparcial, confidencial, né? Temos, sim, ferramentas que nós aprendemos no longo da nossa capacitação, nosso preparo, mas nós temos que estar abertos a ouvir sem julgar. Nós temos que estar, assim, sem julgamento. Não deve existir julgamentos, né? É o principal. E daí, cada mediação ela vai sendo conduzida, porque cada caso é um caso, né? Vai ter a sua forma de condução, mas o básico foi o que eu falei, a gente tem que estar de coração aberto, de mente aberta, imparcial, sem julgamentos, não dá como se a outra parte está com mais razão que a outra, isso não tem que existir, né? Esse
primeiro passo, é o principal. É o principal, é certamente. O principal, certamente. Agora, os advogados das partes, eles, quando buscam a mediação, que, conforme eu disse, é uma prática que ela é determinada, autorizada e permitida por legislação federal, eles também entendem a eficiência da prática da mediação desses conflitos ou, às vezes, também demonstram certa incredulidade? Acontece, sim, algumas, né, existe uma certa resistência. Sim. Né, muitos pensam que existe uma competição do mediador com o advogado, um querendo tirar o espaço do outro, mas isso não acontece. Sim. Cada um vai ter a sua função. Eu não vou perder meu espaço para o advogado e vice-versa. Tá? O advogado ele vai dar a assessoria jurídica, vai ver a questão do direito, e vai orientar seu cliente. Isso, orientar. E nós cuidamos do conflito. Nós cuidamos da questão do diálogo, daquele momento ali de conduzir para que as partes cheguem a um acordo. Mas, assim, muitos até por não conhecerem, né, por isso que é interessante que até eles conheçam o mediatum, né, conheçam ir até o instituto, né, visitar, com certeza, o espaço físico. Para ver, porque realmente nós estamos abertos aos advogados. A nossa função é acolher, dar essa assistência para que ele se sinta à vontade e que ele não tenha o seu espaço, o seu lugar ameaçado. Isso não existe. Né? É a má integração. Eu cuidando do conflito e o advogado da parte jurídica. A sua definição foi bem didática. Ou seja, o mediatum, o instituto, ele não concorre com o advogado. Não, de forma alguma. O advogado ele tem garantida as suas prerrogativas, evidentemente, assim como a sua contratação profissional pelo seu cliente. Isso. O Instituto não interfere decisivamente, ou mesmo de maneira subliminar, nessa relação advogado e cliente. Não. O Instituto apenas se debruça sobre o conflito. Isso, somente o conflito. E aí, com técnicas de aprendizagem e de treinamento, consegue promover o interesse comum. Ou seja, consegue unir as partes pelo interesse em comum. As divergências, evidentemente, podem existir, mas se obtém, de certa forma, uma interseção entre os interesses. Chega ao entendimento. A finalidade é chegar ao entendimento. O que é muito prazeroso, é muito salutar para todos. Sem dúvida. Para as partes, porque elas não vão ter aquele desgaste do judiciário, elas vão ali ter o que elas decidiram, é o que elas vão cumprir, porque muitas vezes uma decisão, quando chega, né, no judiciário, um pedido procedente, nem sempre, às vezes, aquela parte vai ter o seu direito atendido. Não vai. Exato. Às vezes não vai. Exato. E na mediação, não, elas vão colocar os seus problemas, os seus pontos, os seus questionamentos, né? E chegando a esse entendimento, sim, a tendência de que aquilo seja cumprido é praticamente de 100%. 100%. Exatamente. E o advogado vai estar ali amparando a parte jurídica, sem nenhum problema, não vai ter o seu papel ameaçado, isso não existe. Além do que, doutora, trata-se de uma opção muitíssimo interessante para desafogar o Poder Judiciário. Sim, desjudicializar. Exatamente, assim. Desjudicializar, ótimo termo, gostei muito, exatamente. Muitos dos conflitos eles podem ser resolvidos sem ter a interferência sem ter que precisar ir ao judiciário. Pode ficar ali, os advogados, as partes e o mediador podem ser resolvidos ali, muitos, sem a necessidade de passar pelo desgaste, não só o desgaste emocional, mas tem a questão financeira também. Exatamente. Né? E o principal de ver o seu direito sendo atendido, ter essa necessidade acolhida, sendo assistido. Ótimo. Agradecemos a sua presença, retornaremos encerrando esta gravação com a doutora Terezinha Henriques, mas de toda forma foi uma satisfação conversar com sua pessoa. Certamente teremos outras oportunidades para nos aprofundar e não posso encerrar esta sua participação remetendo um abraço
para seu Francisco e Dona Elizabeth, também conhecidos como pai e mãe de doutora Andréia Horto Martins, que neste momento estão assistindo atentamente a participação extremamente profissional de sua filha Andréia. Um abraço e um beijo carinhoso para vocês. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final com o retorno de doutora Terezinha Henriques, que está indócil para continuar a entrevista aqui no programa Cidade Real com as suas quase intermináveis considerações finais. Um apresentador ousado. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência, como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Estamos aqui para cuidar de você. Mary Coiffer, a sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mary Coiffer, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mary Coiffer, sorrindo com os olhos. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza nas noites de segunda-feira, especialmente nesta edição em que duas belas senhoras, competentes também, profissionais, corretas, honestas, estão lhe apresentando uma alternativa muitíssimo interessante e inteligente para você tratar das suas demandas conflituosas, caso existam. Evidentemente que este momento acaba, eu diria, acirrando os ânimos. Este momento de pandemia cruel, sofrido, que nos impõe muitas limitações, por vezes acabam criando conflitos desnecessários. E o Instituto Mediatum lhe oferece ferramentas sob o amparo da legislação para solucionar estas questões. E desta forma, a doutora Terezinha Henriques retorna para encerrarmos esta gravação, de maneira que possamos, doutora Terezinha, também
contextualizar esta prática junto à Ordem dos Advogados do Brasil. É uma questão que, por vezes, é delicada, esse tipo de entendimento, mas de que maneira a ordem, de uma forma geral, eu digo nacional, não me referindo à 9ª subseção aqui no Nova Friburgo, mas como a Ordem dos Advogados do Brasil entende esta prática da mediação? Muito bem, entende, acolheu extremamente bem. Acho que em Friburgo mesmo, eu fui presidente da comissão de mediação na gestão da doutora Mônica Bonin. Agora a Analice Coimbra, que é uma das nossas sócias, né, que vai apresentar lá o espaço, ela é a presidente da comissão de mediação. O doutor Alexandre Valença é um estimulador da prática da mediação. Ele conhece bem, sabe, sempre nos estimula. E tem hoje também várias situações, tem até uma câmara privada dentro da própria OAB do Rio de Janeiro, e temos legislações específicas dentro do Estatuto, falando sobre a mediação, sobre honorários da mediação. E, como você falou, o próprio CPC, ele prestigia a mediação. O que nós, digamos, o que eu vejo assim, de lacuna que poderíamos, sabe, percorrer, seria no sentido assim, de maior esclarecimento, como a doutora Andréa trouxe muito bem, né, que o advogado, essa situação do advogado achar que nós estamos nos intrometendo na seara deles, né? Então, até eu queria esclarecer uma situação. A questão do ius postulandi, agora eu estou falando assim mais para o advogado, para o telespectador que é advogado. A questão do ius postulandi é uma prerrogativa do advogado. Só existem 2 exceções em que se pode postular em juízo sem o advogado, que é a questão da ação civil pública e a questão do juizado especial. Então, não é diferente na mediação. Por exemplo, uma das minhas lutas no Tribunal do Rio de Janeiro, que eu sou mediadora lá na capital também, na mediação pré-processual, foi justamente isso. O mediador, ele pode fazer a mediação, seja no tribunal, seja no mediato, mas ele não pode pedir homologação daquilo. Ele não pode fazer nenhum pedido ao juízo. Ele não pode pedir ao juiz, homologue esse pedido. Só o advogado pode fazer. Mesmo que seja dentro do tribunal, e tem um termo de entendimento. Tem que ter a presença do advogado. E essa foi uma das minhas lutas. Eu sempre, desde que eu comecei na mediação em 2010, e fui aprendendo, e fui vendo como a coisa funciona, e comecei a perceber que a intervenção do advogado é mais do que necessária na mediação. Então, a Câmara Privada, por exemplo, ela só será movida com a presença do advogado. Sem o advogado entender que existe uma advocacia, como bem a Andréa trouxe, fora do judiciário, e como você bem colocou, né, que não é só usar a máquina do judiciário, a nossa Câmara Privada, em Friburgo, pode ter 10 câmaras privadas que ela não se moverá. Nós somos movidos pela atuação do advogado. E eu, na minha essência, de advocacia. Eu sou advogada, mas eu também sou mediadora. E isso é totalmente possível dentro do Estatuto da OAB, desde que eu não faça as 2 coisas juntas, né? Por exemplo, se chegar um conflito para mim, eu não posso ser advogada e mediadora. Por quê? Como a Andréa colocou, né? O advogado, ele tem o ius postulandi, tem assessoria jurídica, e o cliente é dele. Tanto que nesse workshop que nós fizemos agora no fim de semana, para capacitar mais mediadores nessa prática integrativa, tem uma frase muito interessante que nós dissemos: mediador não tem cliente, mesmo que seja aquele advogado que procurou a mediação. Mediador tem clientes, todos são clientes do mediador, todos. Mesmo que, por exemplo, seja o advogado que procura a mediação, o advogado que é convidado, a pessoa que é convidada, porque nós vamos tratar do conflito. Então, a Câmara Privada, que já está instaurada, ela pode ser procurada pelo advogado, nós estamos lá para recebê-los de braços abertos e com uma estrutura muito interessante. E é justamente o que iremos acompanhar a seguir na exibição das seguintes gravações promovidas por doutora Terezinha Henrique, tendo doutora
Analice Coimbra, advogada sócia do Instituto e na condição de dublê de correspondente do programa Cidade Real, apresentando para você de maneira muito rápida, muito objetiva, toda a estrutura física do Instituto Mediatum, que se localiza no Espaço ARP. Vamos juntos acompanhar. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em saúde. Um oi para o Zuri e para as meninas que estão aí, minhas amigas e parceiras. Como vocês podem ver, eu estou aqui na sala do Mediato, né, do Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, e é com o maior prazer que eu os convido para conhecer um pouquinho do nosso espaço, do espaço de todo mundo, mas esse espaço para advogados chamar de seu. Venham comigo, por favor. Aqui, como vocês podem ver, é a nossa sala de recepção, né? Aqui é onde a Luana trabalha, ela que é a nossa chave mestra, que auxilia o advogado com tudo, auxilia o mediador, auxilia a gente, por telefone, por e-mail, ela está sempre presente e disponível para auxiliar com o que for preciso. Aqui também é onde nós fazemos a digitalização dos processos físicos, que é um serviço que nós oferecemos para os advogados, né? Com o nosso slogan de facilitação do cotidiano do advogado, a gente pensou numa forma de auxiliá-los pós-pandemia, né? Com tudo que acabou se modificando com a pandemia, com as normas restritivas. E aí nós pensamos na digitalização dos processos físicos. É uma coisa simples, mas que facilita muito a vida do advogado. Ele ganha tempo para poder praticar sua advocacia melhor ainda do que fazia antes. Aqui, como vocês podem ver, é um espaço totalmente autônomo, independente, para o advogado poder atender os seus clientes, ficar à vontade para conversar com eles sobre os casos e para fazer audiências online se precisar. Nós contamos com equipamento. E esse ano nós contamos com mais uma novidade. O Mediatum e o Coimbra Cursos se fundiram para oferecer um serviço ainda maior e melhor para os advogados, para os mediadores e para os clientes dos advogados, né? Através do Instituto, nós capacitamos os mediadores, né, nas práticas integrativas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente prepara o mediador para trabalhar com o advogado, né, com os clientes do advogado. O nosso objetivo é que tanto o advogado quanto o mediador se integrem e trabalhem juntos numa mediação para ter uma advocacia com maior resultado ainda. Esse ano, por exemplo, né, nós já começamos com um workshop, que é o workshop pelo qual todos os mediadores passam, que é o workshop de práticas integrativas. Né? Nesse final de semana nós tivemos um workshop maravilhoso, né? Nós capacitamos mais alguns mediadores para poder atender os advogados com a mediação que ela é voltada para os clientes dos advogados. Muito bem. Reiteramos nossos agradecimentos à doutora Analice Coimbra, advogada, presidente da Comissão de Mediação da 9ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Nova Friburgo, sócia do Instituto e dublê de correspondente do programa Cidade Real, especialmente nesta ocasião. Sendo assim, doutora Terezinha, estamos na reta final do programa Cidade Real e queremos que você reitere o convite para aqueles que estão nos assistindo para buscar os serviços do Instituto e, sobretudo, conhecê-lo. Mesmo antes de contratá-lo, vale conhecer, se inteirar da prática, tomar conhecimento do que acontece, inclusive com uma visita ao local, obedecendo-se, evidentemente, às regras restritivas e sanitárias. Por favor. Então, eu até gostaria, quando você me convidou para o programa, eu até teve uma reportagem que falou sobre a questão da mediação. Qual seria a minha grande ambição hoje, né? A minha grande ambição seria trazer um pouco de suavidade, tranquilidade, segurança para pessoas que são processados com executivos fiscais pela Prefeitura de Nova Friburgo, aliás, pelo município de Nova Friburgo, né? Então, a mediação, eu deixo aqui um convite no ar.
para que, dizendo para os procuradores da prefeitura, que são todos advogados, em que nós poderíamos, digamos, facilitar bastante o trabalho dessas pessoas que são processadas com IPTUs atrasados, outras questões que nós poderíamos resolver junto com a mediação, junto, por exemplo, secretarias de meio ambiente, secretarias de obra e outras tantas secretarias, sabe? Eu acho que isso aí seria muito bom para todos. E para os advogados também, quem quiser nos conhecer, é só ligar para o telefone. Nós temos um telefone fixo que fica veiculado aí no ar. Temos a grande honra de ter sido recebida como uma das patrocinadoras do seu programa, né? Humildemente acatamos esta honra, acolhemos esta honra, doutora. Então, mas por quê? Outra ambição nossa é realmente termos advogados nos procurando. Nessa digitalização, por exemplo, quando teve o primeiro, nós vibramos. Certamente. Né? Já estamos no 9º. Então, nós queremos isso, que advogados nos procurem. Agradecemos imensamente essa oportunidade, né, de você nos convidar, para a gente divulgar o trabalho. E é isso que eu acho, assim, é uma coisa tão boa, sabe? É tão feliz você ver uma advocacia mais leve, sabe? Do que você ficar, sabe, décadas dentro do juiz, esperando... Sobrevivendo do conflito. E dependendo de uma decisão do juiz, os juízes há muitos processos. Advogado não precisa... Eu acho assim, a minha outra grande ambição... Advogar não é levar um processo para a justiça. Pode ser levar um processo para a mediação e já levar pronto, né? Seguindo até o direito norte-americano, a advocacia norte-americana. É muito interessante, podemos ter um programa sobre isso. Mas, certamente o faremos. Isso aí. Ótimo. Bem, evidentemente que esse assunto não se esgota nesta edição. Tenho certeza absoluta do grande interesse da nossa expressiva e maciça audiência, que se interessou pela alternativa. Certamente isto desdobrará em outras edições, quando podemos nos aprofundar, sobretudo neste item de pauta que você muito bem já indicou, para que conheçamos melhor a advocacia norte-americana, onde tudo é muito diferente, e poderíamos tentar buscar os bons exemplos, evidentemente. Sim. Por vezes, doutora Terezinha, me parece que o nosso arcabouço jurídico, que é outro nome muitíssimo interessante, ele é muito rígido, ele é muito pesado, ele engessa, ele restringe, ele limita o exercício da advocacia. E aí a Câmara de Mediação vem justamente como uma boa alternativa para abreviar esta prática. Não tenho dúvida disso. Eu posso falar só mais uma coisinha? Rapidamente. Rapidamente. É o seguinte, nós temos a nossa música tema, que deve existir um bom lugar. Então tem um convite aí para os advogados, coloca essa música, vai ver. Deve existir um bom lugar. Excelente. Só para nós, advogados e mediadores. Na próxima gravação, nada, querida. Colocaremos esta música como sendo trilha de fundo da gravação. Encerramos definitivamente esta edição muitíssimo interessante, lhe convidando novamente para nos acompanhar a partir da próxima edição, como sempre, quando retornaremos com os quadros Opinião e Saúde Mental, com a autoria intelectual de duas ilustres profissionais e também iniciando uma série de entrevistas com o secretariado municipal. Vale acompanhar atentamente. Que Deus e Santa Rita nos protejam, nos abençoem, iluminem estas pessoas que têm a sensibilidade de promover através do seu exercício profissional a convergência, o alinhamento, o diálogo, o entendimento e a aproximação, atenuando e potencializando as relações humanas saudáveis.
Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.